Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal da nossa Escola Bíblica Dominical, Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos estudar a nossa quarta lição, trazer o nosso resumo sobre a nossa quarta lição. Estamos estudando o livro de Provérbios. Hoje vamos contextualizar, estudar as orientações, os ensinos que o capítulo 5 do livro de Provérbios tem para nós, tá? Nós, na nossa lição passada, na nossa quarta lição, falando sobre um coração protegido, como é que o jovem protege o seu coração, obviamente, observando a lei do Senhor, praticando os ensinamentos da palavra de Deus, pois ele é luz para o nosso caminhar, né? A palavra de Deus, como está no Salmo 119, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Como é que o jovem, o varão, ele vai trilhar um caminho de retidão? Observando a lei, a palavra do Senhor. Nossa quarta lição vai falar a respeito da moralidade e também trazer advertência contra a imoralidade daquela mulher, né, que tem a perspicaz, ela é perspicaz no sentido de atrair, né, o jovem para os seus laços. Então, Provérbios, capítulo 5, capítulo 7, também nos ensina, nos traz advertências a respeito do nosso caminhar, do nosso proceder. O título da nossa lição, Proteção contra a Imoralidade. O nosso texto principal está no capítulo 7 de Provérbios, versículo 4 e 5. Diz a sabedoria: Tu és minha irmã, e a prudência chama a tua parenta para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Resumo da lição: a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. Domínio próprio e temperança são fruto do Espírito que Paulo vai registrar, inspirado pelo Espírito Santo, lá na carta aos irmãos da Galácia, né, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Os objetivos desta nossa quarta lição: mostrar a advertência bíblica contra a imoralidade, a relevância, compreender a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade e também nos fazer saber que a moralidade sexual cristã é uma proteção contra a imoralidade. Então, nesta nossa quarta lição, nós vamos estudar a respeito da imoralidade sexual, aqui no capítulo 5 de Provérbios. Vamos ver, né, que vivemos em uma sociedade onde esta sociedade é marcada pela sensualidade. A sensualidade, ela é latente em todos os níveis culturais, né, todos os meios de comunicação. A sexualidade do corpo, da mulher, do homem, ela é explorada exacerbadamente, tá, em tudo que é produzido do ponto de vista cultural. Então, nós, como cristãos, como servos de Deus, precisamos nos conscientizar a respeito da moralidade sexual ensinada pelas Sagradas Escrituras como instrumento protetor contra a imoralidade sexual na vida do jovem, do cristão. Nosso texto bíblico está aqui no capítulo 5 de Provérbios, versículos do 1º ao 14º. Filho meu, atenda a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite.
Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis, e não as conhece. Agora, pois, filho, dai-me ouvido e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem aos teus pés a cruéis, os teus anos a cruéis. Para que não se afarte os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Gemas no teu fim, quando se consumire a tua carne e o teu corpo, e digas como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Então, instruções, orientações, advertências, exortações da sabedoria, né? A palavra de Deus, Provérbios, no livro de Provérbios nós vemos a sabedoria nos convidando a buscar, a nos inteirar dela, a nos empossar dela. Sabedoria, obviamente, que vem do alto, que vem de Deus, que nos ensina o caminho correto a trilhar. Primeiro tópico da nossa lição, advertência contra a imoralidade, compreendendo aqui o capítulo 5 de Provérbios, falando também sobre a mulher estranha e seus laços e as consequências da imoralidade. Então, no capítulo 5 aqui do livro de Provérbios, inicia com o apelo à prática da sabedoria. Nós estudamos no capítulo 4, nossa lição passada, onde se desenvolveu a ideia de proteção do coração a partir da prática da sabedoria, ou seja, como é que protegemos o nosso coração? Observando a lei, a palavra do Senhor. Então, no capítulo 4, nós estudamos, né, essa ideia, esse sentido, essa prática sábia de guardar o nosso coração, né, onde guardamos nossos pensamentos, nossos sentimentos e a vontade a nossa vontade que precisa ser dominada, né? É o que Paulo vai descrever lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito, né? O domínio próprio, a temperança, entende? Então, capítulo 4, nós estudamos que de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o coração, tá? Porque dele procede as coisas da vida. Jesus vai dizer que o que contamina o homem é o que sai do seu coração, de dentro dele, não é aquilo que entra. A nossa boca, ela vai reverberar, ela vai falar, ela vai expressar aquilo que o nosso coração está cheio, tá? Então, aqui no capítulo 5, inicia uma repetição da importância do atender, inclinar e guardar a sabedoria, para nos afastar, nos precaver dos laços da mulher estranha. E aqui vem dar um enfoque na questão da influência, né, da sexualidade que não está dentro do padrão bíblico, né, que age como um laço para atrair as pessoas a eles, tá? Então, essa é a sabedoria aplicada ao relacionamento entre um homem e uma mulher, ou seja, a sabedoria que a palavra de Deus nos ensina. Então, aqui no livro de Provérbios, capítulo 5, o leitor ele é convidado a adquirir a sabedoria divina como um propósito, sabedoria divina, como um propósito de aplicá-lo no relacionamento com o cônjuge, com o outro, do outro sexo. Os versículos do 3 a 6 aqui do capítulo 5 apresenta a mulher estranha, aquela que seduz o jovem no seu caminho, né? Nos versículos 7 ao versículo
14 expõe as consequências destruidoras da relação com esta mulher imoral. Aqui já está falando daqueles que se deixam ser tragados, caem no laço desta mulher. E no versículo 15 a 23, o autor aqui, sagrado, faz um apelo à fidelidade no matrimônio como antídoto contra a prática da imoralidade sexual. Então, falando sobre a mulher estranha, essa mulher que aqui o capítulo 5 de Provérbios vem retratar. Quer dizer que é inevitável que mais cedo ou mais tarde nos encontremos com esta mulher imoral. Em outras palavras, a tentação vai vir, tanto para a mulher como para o homem. E ser tentado não é pecado. Todos são tentados, mais cedo ou mais tarde. O problema é deixar ceder à tentação. Então é inevitável encontrar-se com a mulher imoral no caminho da vida. Mais cedo ou mais tarde nos depararemos com isto. Mas não é inevitável cair em sua sedução. A sedução, os laços, as armadilhas são postas todos os dias. Todos os dias. Tá? Mas deixar ser influenciado é uma coisa totalmente diferente. Tá? Sua arte de sedução, tanto da mulher, do homem, todos os dias nós enfrentamos isso. Mas por que não nos deixamos influenciar, cair por nelas? Porque temos a palavra de Deus no nosso coração, temos a presença do Espírito Santo no nosso coração e sabemos que se nós não praticarmos esses pré-requisitos que a palavra de Deus nos ensina, a oração, a consagração, o jejum, a vida de santidade, facilmente se é engodado por essas sutilezas morais, tá? Então, seus lábios destilam favo de mel, os lábios da mulher estranha, da mulher sedutora. Seu paladar é mais macio do que o azeite, capítulo 3 aqui no versículo 5. Contudo, embora a sedução da mulher imoral tenha grande poder de atração, e tem, né? Logo, esse doce prazer momentâneo dá lugar a um fim amargoso, como o absinto, agudo como uma espada de 2 fios. Ele faz descer para a morte. Ou seja, no início, tudo é bom. Só que o laço está armado. O final é morte, é destruição, é decepção. São problemas que essa pessoa vai enfrentar. Talvez traga consequências para a vida toda desses que se deixam ser influenciados. E aprendamos uma coisa, irmãos. Nada na Bíblia está escrito aqui por acaso. Se está na Bíblia, se Deus permitiu estar na Bíblia, é porque é para nos dizer algo, para nos advertir de algo, para nos aconselhar, para nos ensinar alguma coisa. Então, o que está na Bíblia tem um significado, tem uma importância, Deus queria nos mostrar, Deus quer nos mostrar alguma coisa. Então, essa mulher imoral não tem compromisso com a retidão, nem com o conhecimento da verdade. Né? Ela é sedutora, ela é traiçoeira, ela só quer satisfazer sua vontade, não importa quem ela seduza, quem ela atraia a sua teia. Né? Então, a vida de imoralidade, o jovem não deve e nem precisa trilhar, pois no início, esse estilo de vida é atrativo, é bom, mas logo não tarda mostra que é uma verdadeira escravidão e acaba levando à morte, tanto espiritual como uma série de consequências desastrosas, terríveis, acontecem na vida dessas pessoas que se deixam ser atraídas pela sedução, pela imoralidade. A gente pega o exemplo do rei Davi, né? Quando o rei Davi não conseguiu mais tirar aquela imagem que ele teve daquela mulher se banhando, né? Batseba,
Davi deixou descer para o seu coração aquela imagem, aquele desejo, não teve mais controle. Acabou mandando chamar a mulher, se envolveu com a mulher, depois veio uma consequência trágica depois da outra. Assassinatos e coisas terríveis aconteceram na vida do rei Davi a partir desse episódio. Então, no momento, satisfazendo a carne foi ótimo, foi prazeroso, mas e as consequências disso, né? Porque as consequências ficam, né? Então, os versículos do 7 ao 14, aqui de capítulo 5, inicia com o apelo do sábio. Ele diz: afasta dela o teu caminho e não te aproxime da porta da sua casa. De quem? Da mulher imoral. Ora, se o jovem não se afastar do homem ou da mulher imoral, este ou ela acabará atraindo, prendendo na teia. O tempo passa e o remorso acaba consumindo a vida desta pessoa, né, deste jovem, desta moça, e ele falará no seu coração, e vai dizer no versículo 12, como aborreci a correção, ou seja, depois do estrago, deixou-se seduzido, caiu no engodo, no laço, foi atraído à cama da mulher sedutora. E agora? E as consequências? Tá? Então, Provérbios vai nos alertar. O caminho do bom senso está em ouvir a voz dos mestres e dos ensinadores. Provérbios capítulo 5, versículo 13. Nos faz lembrar isso aqui do primeiro rei do reino do sul, né? Roboão, filho de Salomão. Quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Antes de ser dividido, Roboão ouviu os conselhos dos anciãos, daqueles que orientavam, aconselhavam o rei Salomão, e também ouviu o conselho dos jovens da sua idade. Roboão deixou de atender os conselhos dos anciãos, daqueles homens experientes na vida, né? E aconselhava o seu pai, para dar ouvido aos conselhos daqueles jovens da sua idade, que não tinham experiência, não tinham vivência. Então, a consequência disso, a trágica atitude de Roboão, acabou levando à divisão do reino, né? Entre a nação foi dividida, obviamente que tem mais coisas envolvidas nisso aí, o próprio Salomão, a desobediência, a idolatria. Mas Roboão deixou de ouvir o conselho dos sábios, para ouvir o conselho daqueles jovens insensatos, inexperientes. Então, nos traz essa reflexão aqui. Provérbios nos ensina a ouvir o bom senso, ouvir a voz dos mestres, dos ensinadores. A vontade de Deus é que não sejamos condenados dentro da congregação dos santos. Seguir o caminho da mulher imoral é percorrer o caminho da perdição, da insensatez, do desequilíbrio moral. Segundo tópico da lição, falando sobre a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade, uma sociedade sexualizada, essa que vivemos, não se pode dominar o desejo sexual, será mesmo? E também falando sobre o enfraquecimento da ideia do casamento na atualidade. Então, por que Provérbios capítulo 5 é tão relevante para nós, principalmente nesses dias, né, nesse tempo, né? Que ensinamentos podemos atrair aqui desse capítulo 5 do livro de Provérbios, né? Então, vivemos em uma geração herdeira dos movimentos sociais da chamada contestação sexual, esse movimento que ocorreu lá em 1968, com o slogan "É proibido proibir", onde tudo passa a ser aceito, né? A partir do que foi denominado Protestos de Maio de 1968, que foi movimentos de jovens franceses na Universidade ali de Paris, né? Contra os valores morais, os valores ocidentais, os valores éticos cristãos, tá? Esse movimento parecidos também ocorreram em outros lugares, no norte, na América do Norte, na própria Inglaterra, em que pregava, defendia a liberdade sexual, a
a abolição do pudor, onde cada um fizesse o que bem entendesse com o seu corpo, o chamado proibido proibir. A legalização, a facilidade do uso de drogas, de fazer com o seu corpo o que a pessoa bem entender, sem levar em consequências, né, os resultados dessas atitudes. Então, esse período histórico marcou o início da ideia de normalização, da contestação de qualquer perspectiva de moderação na questão sexual também. O sexo passou a ser tratado como um fim em si mesmo, onde a recreação, ou a satisfação, ou o hedonismo, a busca do prazer, da satisfação, né, momentânea, sem levar em consequências outras questões, né, a recreação individual, que fosse seu maior objetivo, ou seja, toda forma de relacionamento sexual entre os adultos passou a ser normalizada, aceita, sem ser contestada, cada um fizesse com seu corpo o que bem entendesse, né? O chamado é proibido proibir, ou seja, tudo está liberado. Daí, então, nós vivemos o que está aí na nossa sociedade, né? O exagero na sexualidade, na exibição do corpo, né? Sem pudor, mulheres peladas em redes sociais, homem da mesma forma, perdeu seu respeito, perdeu seu pudor. Hoje é até surpresa quando se vê uma pessoa bem vestida, quando deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. As pessoas andam praticamente nus. Perdeu-se a vergonha, perdeu-se o respeito. Então, o foco do movimento é proibido proibir. Não se pode dominar o desejo sexual. O foco é esse. Não se pode restringir. Ninguém consegue dominar os seus impulsos sexuais. Tem que explorar, tem que deixar vir à tona. Entende? Essa é a ideia central desse movimento, que ocorreu em 1968. Então, a tese da vida sexual moderada nos limites do matrimônio, como ensina a palavra de Deus, foi rechaçada, foi tida como inadequada para este tempo, para esta cultura. Hoje o jovem está inserido numa cultura secularizada, sexualizada, em que o movimento cultural pop, com suas músicas, filmes, literaturas, e aí vai, né, estimula a sexualização do corpo, né, de modo que leva as pessoas a pensar de fato se ser impossível moderar os instintos sexuais, ou seja, é impossível, essa ideia vai dizer, é impossível reprimir, conseguir controlar os impulsos, os desejos sexuais. Tem que explorar, tem que vir à tona, tem que deixar que o corpo realize seus desejos. A ideia que se passa é essa. Então, as consequências naturais dessas ideias são gravidez precoce, multiplicação dos abortos, né, propositais, vícios e mais vícios no pornografia, as drogas, transição de gênero e por aí vai, né? É uma erotização, né, do corpo sem precedentes. Sem precedentes. É nessa cultura sexualizada que o jovem cristão está vivendo. Tá? Então, daí também surge o enfraquecimento da ideia de casamento monogâmico, né, entre um homem e uma mulher, macho e fêmea, conforme ensina a palavra de Deus. O conceito bíblico de casamento é enfraquecido. A ideia de que o casamento é para sempre, que o relacionamento é profundo e verdadeiro é para a vida toda, não faz mais sentido para esta geração, para essa cultura. E, infelizmente, muitos cristãos, muitos jovens, estão se deixando levar por essa deturpação dos princípios bíblicos. Muitos estão na igreja, mas não são convertidos, acabam influenciando e estamos vivendo nessa situação triste, né? Infelizmente, já se casa muitos
quando querem casar, já se casa com a ideia de que, se não der certo, separa. Então já estão indo para o casamento com essa ideia formada. Esquecem o que a Bíblia diz, joga essa parte da Bíblia de lado, desconsidera e já vai com essa ideia pré-concebida mundana. Se a gente se desentender aqui, a gente não vai parar para consertar aquilo que precisa ser consertado. A gente vai se separar, cada um segue seu caminho e a gente vai levando a vida. Então, a Bíblia só é aplicada a essas pessoas na parte que lhe convém. Aquilo que a Bíblia vai confrontar o erro, a gente não aceita. Então, essas ideias mundanas pré-formadas na mente dessas pessoas está criando toda essa celeuma, toda essa distorção, né? Essas ideologias mundanas, diabólicas, infelizmente têm entrado na mente de muitos cristãos e o relativismo passou a fazer parte da vida dessas pessoas. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vem trazer uma série de advertências sobre isso. Ele diz que Paulo traça um panorama da profunda distorção da natureza humana que pode ser constatado na vida de muitos jovens, de muitos cristãos. Hoje, né? Romanos capítulo 1, versículo 24 diz: pois isso Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticam entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Ou seja, Deus entregou as suas próprias paixões, os seus próprios desejos. Quer viver da tua maneira? Vai. Vai. Só que tem consequências, né? Tem consequência. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, uma distorção completa do propósito de Deus para o bem-estar do ser humano. O verbo 5 faz muito sentido, né? Esse ensinamento para nós, neste tempo, nesta geração. E para a gente finalizar o terceiro tópico, falando sobre a moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade, a delimitação sexual da moralidade cristã, a pedagogia da abstinência sexual e a beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. Então, pela palavra de Deus, a moralidade sexual tem uma delimitação muito clara, ou seja, foge da prostituição. Foge. É melhor fugir, correr, do que ficar, encarar e ser vencido. Foge, corre. Se não consegue vencer, corre, não fica. Porque a mulher, ela é traiçoeira, o homem ele é traiçoeiro. Então, a Bíblia nos ensina, foge da prostituição, né? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, também vem trazer algumas informações sobre esse tema. Então, diferentemente das ideias dominantes da nossa sociedade cultural, a Bíblia não considera o instinto sexual degenerado como algo insuperável em que o ser humano não consiga vencer. Entende? Então, quem passou pela experiência da regeneração, do nascer de novo, né, nós tínhamos uma mente deturpada, vivíamos, praticávamos todo tipo de ação sexual que a sociedade sem Deus pratica. Nós vivíamos nessa cultura, neste meio. Entretanto, quando deixamos Jesus, o Espírito de Deus habitar e nos transformar, aí a questão do nascer de novo, quando o cristão nasce de novo, há uma mudança de atitude, há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de comportamento. Não tem como ser cristão, nascer de novo e permanecer com as mesmas práticas, porque vai contra a moralidade cristã, vai contra aquilo que a Bíblia ensina. O Espírito Santo de Deus habita em nós e ele tem ciúmes. Então ele vai nos moldando, o fruto do Espírito, né? Vai nos moldando ao caráter de Cristo. Então é impossível nascer de novo, ser transformado,
permanecer nas mesmas práticas. Então, quem passou pela experiência da regeneração, com o auxílio do Espírito Santo, pode desenvolver as virtudes do domínio próprio, da temperança, e como o apóstolo Paulo nos ensina, né? E Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, está aí, está ao meu alcance, mas será que me convém, agora como servo de Deus, como cidadão do céu, como filho de Deus, como seguidor de Cristo, me convém ver, olhar, pegar, comer, desejar? Então, tudo está aí ao meu alcance, mas nem tudo que está ao meu alcance me convém. A cerveja está aí ao meu alcance, mas como servo de Deus não me convém. As drogas está aí ao meu alcance, mas como servo de Deus não me convém. A mulher imoral, o homem imoral, está aí ao meu alcance, me convidando, te convidando, mas como servo de Deus não me convém. Entende? Então, nascer de novo é ter esta mudança de atitude, essa mudança de comportamento, essa mudança de mentalidade. Então, Provérbios vem nos ensinar a buscá-la, nos inteirar dela, nos empossar dela. Pois o princípio do saber, da sabedoria, é temer a Deus, Provérbios 3, capítulo 7, é temer a Deus e nos afastar do mal. Jó, capítulo 28, também vai dizer isso, versículo 28. O princípio da sabedoria, do saber, é temer a Deus, honrar, glorificar, seguir a sua palavra e nos afastar do mal. Então, tem sim, pelo poder do Espírito Santo de Deus, rejeitar essas artimanhas, essas sutilezas, esse laço que só tenta nos tragar, nos prender e nos afastar do propósito de Deus. Então, como manter a abstinência sexual nos nossos dias? É possível? Sim, claro que é possível, né? Claro que é possível. Então, a pedagogia cristã nos ensina que é possível, sim, manter a abstinência sexual, esperar o momento do matrimônio, o momento do seu casamento, né? Dentro daquilo que Deus ensina. Então, do ponto de vista bíblico, o jovem cristão não é puramente instinto sexual. Ele sabe que a satisfação sexual, tal qual a Bíblia ensina, não é egoísta, não é descartável, não é ilusória, mas cumpre um sentido quando nos unimos à pessoa amada e com ela compartilhamos e dividimos toda uma história de vida que glorifica a Deus e seja dentro do casamento, conforme o Senhor nos ensina. Então, enquanto esse tempo não chega, jovem, nos guardemos, se guarde, não se venda. Valorize seu corpo, valorize sua pureza, valorize, se valorize. Esperamos a pessoa amada, né? A abstinência sexual é pedagógica, ela nos ensina que em tudo deve haver comedimento, equilíbrio, parcimônia, né? A abstinência sexual também ocorre na vida de casados. Sim, seja por causa de uma enfermidade, de um momento que a pessoa não possa, né? Então tem que haver todo esse entendimento, tá? Então a abstinência sexual na vida do solteiro ensina que na vida de casados, nem tudo no relacionamento entre homem e mulher tem a ver com sexo. Casamento não é só sexo. Não é isto. O sexo é uma parte. Não é tudo. Entende? Então, abra sua mente. Pratique os ensinos da palavra de Deus. Não se adeque à cultura mundana, não. Porque a ideia é proibir. E a Bíblia não ensina assim, não. A Bíblia não ensina dessa maneira. Então, segundo o ensino bíblico, o relacionamento sexual só é possível no casamento, dentro do casamento. E essa união profunda e verdadeira se concretiza diante de Deus no relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Macho e fêmea. Homem, mulher.
passou disso, dentro do casamento, passou disso, está em desacordo a palavra de Deus. Entende? Essa união, segundo o texto bíblico, ninguém pode separar. Ela não se resume à mera necessidade fisiológica, mas à necessidade de, diante de Deus, estabelecer um projeto de vida e viver um projeto temporal, divino, que é o estabelecimento da família. Tá? Em Provérbios 5, traz uma seção de versículos em que o sábio estimula que se desfrute da vida sexual com a esposa, o marido, né? Aquele que você casou na sua juventude, ou seja, casou, case para sempre, não pense em separar. Não pense, não case já pensando em separar. Não está de acordo com o que a palavra de Deus ensina, né? Então, no casamento, homem e mulher pode e deve desfrutar do prazer sexual, sim, em que o amor, o respeito e o compromisso da vida de ambos foram aliançados diante de Deus e da igreja até que a morte os separe. Então, o laço está posto, foge, corre, não fica. A Bíblia é muito clara. Ser tentado não é pecado. Pecado é quando nos deixamos ser seduzidos, ser atraídos pelo pecado. Então, tem como, sim, vencer os ataques à imoralidade sexual. Ainda que vivemos numa cultura sexualizada, promíscua, onde a exposição do corpo da mulher e do homem tem chegado ao seu ápice. Mas é sim, consegue sim, quando colocamos a palavra de Deus em nosso coração, conseguimos sim vencer todas as artimanhas, todas as sutilezas, todas as armadilhas que o diabo, que a sexualidade, que essa cultura do hedonismo prega, defende e alarga aí para todos, né? Sem pudor nenhum. Pela palavra de Deus, praticando os ensinamentos da palavra de Deus, você consegue manter-se pura, se valorizar, valorizar sua vida, seu corpo, porque seu corpo é templo do Espírito Santo. Ore a Deus, que Deus vai te dar alguém segundo o seu coração, alguém que tenha o temor de Deus e que também se guarde. Porque o casamento, dentro do padrão bíblico, é bênção para as nossas vidas. Que Deus te ilumine, te abençoe, e que os teus desejos estejam de acordo com a vontade de Deus se concretizem na tua vida. Deus te abençoe.